Meu querido Palestrino, o clima é de alerta total na academia de futebol do Palmeiras. O empate em 1-1 com o Remo deixou um gosto bem amargo para a torcida, não só pelo resultado, mas principalmente pela preocupação com o meio-campista Andreas Pereira, que saiu de campo com muitas dores após uma entrada fortíssima do jogador do Remo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês aí os detalhes e a real situação clínica do jogador, do nosso camisa 8, e se ele tem condições de jogar o próximo jogo da Copa do Brasil. E não para por aí, a revolta contra a arbitragem continua gigante e o Palmeiras não vai ficar calado, quer dizer, já tá com a boca no trombone desde ontem à noite. Vamos mostrar aqui os bastidores dessa polêmica com o VAR. Além disso, temos também atualizações exclusivas do mercado da bola. A negociação com o zagueiro Nino entrou em um estágio decisivo e os nomes de Fabinho e dos nossos argentinos Giai e Flaco Lopes estão agitando os bastidores alviverdes. Fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe das repercussões de tudo que está acontecendo nas arenas alviverdes. Não esquece, você que é da casa já chega sentando o dedo no botão do like. Se você é novo por aqui, assiste o vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, aí sim você se inscreve. E caso você queira ajudar ainda mais o canal Notícias Meu Verdão, dá para você virar membro do canal. Por um valor irrisório você contribui para a produção de conteúdos deste canal e de quebra já conta aí com benefícios exclusivos. É só clicar no botãozinho Seja Membro e dar uma conferida. Dito isso, vamos falar do nosso Palmeiras nesta segunda-feira de muita reclamação. E ó, já vou adiantar, muito pouco futebol do Palmeiras. Vem comigo. Palestrino, o Palmeiras empatou. Ai, caramba, é brincadeira, dá até raiva de falar desse jogo aí, ó. 1-1 contra o Remo nesse último domingo, dia 10, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, se o Palmeiras não consegue ganhar de um time do Z4 que tá com um a menos, cara, é pra deixar a gente doido. Porque o joguinho de bola, já vou aqui destrinchar pra vocês aqui os meus pensamentos sobre esse jogo aí, tá? O gol do Palmeiras, vocês sabem muito bem que saiu pelo paraguaio Ramon Sosa ainda no primeiro tempo. O Sosa que tá até surpreendendo muita gente, inclusive eu. Ele tá sendo muito esforçado ali, tá conseguindo os golzinhos dele, tá ajudando muito o Palmeiras. Aos 25 minutos do segundo tempo, o volante Andreas Pereira, vocês sabem muito bem, dando detalhes dele aí, ó, levou uma joelhada do Zé Ricardo, que foi expulso após a revisão do VAR. O camisa 8 do Palmeiras foi substituído após esse lance. O Andreas Pereira, ele saiu com muitas dores e gera muita preocupação da comissão técnica para os próximos jogos do Palmeiras. Segundo informações do ESPN, o atleta foi diagnosticado com um trauma na região lombar. E o pessoal lá do ESPN falou que isso é tratado com alegria dentro do Palmeiras, porque eles esperavam que fosse coisa pior. Eles achavam que tinha sido uma fratura no Andreas Pereira, mas foi só um trauma, né, na região lombar. E o jogador é dúvida, né, para o próximo jogo de quarta-feira contra a Jacuipense na Copa do Brasil. Esse jogo que eu já deixo claro para vocês que é exclusivo do Amazon Prime. Aí eu pergunto para você, o Andreas vai estar fora do próximo jogo, sim ou com certeza? O Palmeiras já ganhou esse jogo de 3-0 aqui no Allianz Parque. O Verdão tende a administrar esse jogo e é muito provavelmente, né, quase 100% de certeza, o Andreas Pereira não vai estar nesse jogo, até para se recuperar desse trauma aí sofrido na região lombar, tá bom? Então, Andreas Pereira, para mim, tá? Aqui é feeling, informação deve sair mais para frente aí, confirmando que ele não vai estar, mas eu já garanto para vocês que ele não vai jogar esse jogo contra a Jacuipense, até porque o Palmeiras já tá 3-0 no agregado, tá? O Palmeiras deve tirar o pé aí do acelerador nesse jogo também, deve ser um joguinho bem modorrento para nós assistir. Quanto ao jogo aí contra o Remo, gente, já vamos falar aí da arbitragem, que deu uma garfada no Palmeiras, é bem verdade, mas ó, o Palmeiras tá devendo futebol, não é de agora não, gente, de há muito tempo, a gente fala isso aqui, cara. O Palmeiras, vamos supor que tivesse ganhado o jogo ontem, vamos supor que tivesse validado o gol, que deveria ter sido validado. O Palmeiras sai vencedor, 3 pontos, mas mesmo assim a crítica é a mesma, gente. O Palmeiras não tá jogando nada. Sendo muito sincero aqui em relação à comissão técnica do Abel, a verdade é que já deu, gente. Já tá muito saturado, né, o Abel Ferreira no Palmeiras. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Não é um ataque a ele, não é nada disso. É sinceridade aqui de um torcedor, tá?
Pra mim, o Abel já deu o que tinha que dar no Palmeiras. Mas não adianta, eu não vou ficar aqui vociferando, gritando fora Abel, que nem outros canais fazem por aí, porque o Abel Ferreira ele não vai sair. Tá? O Abel Ferreira ele vai ficar até o final de 2027. Então qual que é o meu papel aqui? É cobrar que o Abel Ferreira coloque ideias novas nesse elenco do Palmeiras. Porque, cara, a gente olha pro elenco do Palmeiras, a gente espera, né, que, pô, tá devendo futebol, a gente espera que entregue um pouco mais, sabe? Aí tem um papo aí rolando que os jogadores estão se segurando para não desgastar pra Copa, tal. É normal oscilações, é bem verdade. Mas, pessoal, essas oscilações aí e esses resguardos dos jogadores aí pra Copa pode prejudicar o título no final do ano do Palmeiras, hein? Ó, sinal de alerta ligado pra isso aí. Eu acho que o Palmeiras poderia jogar um pouquinho mais de bola. E aqui eu quero fazer um desabafo com vocês, hein? Jefité não dá, tá, gente? Aliás, eu já sabia que o Jefité não dava quando o Palmeiras contratou ele, né? Até agora ninguém sabe o porquê que o Palmeiras contratou o Jefité. Tô fazendo críticas ao jogador aqui em relação ao futebol que ele apresenta, não a pessoa do cara. Deixando isso muito sincero aqui. Críticas ao trabalho dele no Palmeiras. Pelo amor de Deus, gente. Não dá. Olha, não dá. Chega desse cara. O Palmeiras precisa de um lateral esquerdo pra ontem. Felizmente o menino Arthur se machucou aí e a gente vai ter que contar com ele. E aí pra piorar, pra acabar de lascar, a comissão técnica vai lá e tira o Jefité e improvisa o Kelvin ali naquele lado esquerdo. O Kelvin que deixou, acredito que a maioria do torcedor do Palmeiras estava assistindo o jogo de cabelo em pé, porque ele tava cara a cara com o goleiro, ele podia chutar uma bola no segundo tempo, ele resolveu tocar. Mas olha, eu vou falar um negócio pra você, velho. Como é que a gente chama isso? É ruindade? É falta de espírito futebolístico? Que a gente pode chamar isso aí, cara? O Kelvin não chutou aquela bendita daquela bola, tava ele e o goleiro, pô. É brincadeira. É outro jogadorzinho aí que me enganou quando chegou, mas não tá entregando nada. Nem na posição dele, muito menos quando tá improvisado na lateral esquerda. E a gente, né, torcida do Palmeiras, vai sofrer com essas laterais até o final do ano. Até porque eu vou contar uma do GI pra vocês já, que tá pipocando aí nos bastidores, tá? E outra coisa que eu quero deixar claro desse jogo aí pra gente finalizar essa parte aqui, pra gente falar de arbitragem. O Carlos Miguel tá salvando o Palmeiras, hein, gente? Tá salvando demais. Teve uma bola lá que ele fez uma puta defesaça. Era pro Remo, mesmo com um a menos, ter feito 2-1 em cima do Palmeiras. Aí ia ficar mais feio ainda, cara. Mais feio. Mas o Carlos Miguel salvou o Palmeiras de novo. Então, tá na hora dessa boleirada do Palmeiras aí, do seu Abel Ferreira, tomar vergonha na cara e começar a fazer esse time jogar bola. Porque o Flamengo já venceu o jogo ontem e agora a diferença é de 4 pontos se os caras têm um jogo a menos. Você acha que vai ser fácil pro Palmeiras? Com esse futebolzinho aí, é difícil de acreditar que vai manter a liderança. Quero saber muito a sua opinião. Posta aqui nos comentários, tá bom? E pessoal, vamos lá. O Palmeiras segue muito revoltado com a arbitragem do Rafael Rodrigo Klein. O Palmeiras, chega a tá pistola aí nas redes sociais e teve reunião agora essa tarde, mas eu não vi qual que é a repercussão, né? Eu tô fazendo esse vídeo um pouco antecipado, ele vai sair às 7 horas pra vocês, mas fique sabendo que teve reunião. Sempre tem essa reunião da CBF com todos os times e o Palmeiras vai representar aí uma reclamação forte ao gol anulado do Bruno Fux no segundo tempo, né? Lá nos acréscimos já, era pro Palmeiras ter 3 pontos, mas esse gol foi muito mal anulado. Para justificar o seu sentimento, o Alviverde divulgou um vídeo antigo com a dublagem de Gustavo Machado com o Klein, explicando a Neymar por que anulou o gol do Santos de um jogo passado. Também com bandeirinha falando sobre o lance da bola bater na mão e gol sair em seguida para o outro jogador. Outro argumento que o Palmeiras vai usar é que o clube diz que os ex-árbitros são unânimes em dizer que o árbitro ele errou ao invalidar o gol contra o Remo. Renata Ruel, comentarista da arbitragem do ESPN, inclusive, acredita que o juiz se equivocou na marcação. Se você for ver também o comentarista de arbitragem da Rede Globo, que eu esqueci o nome dele agora, mas é um juiz bem conhecido, também disse que o Klein se equivocou. Esse gol deveria ter sido validado pelo Palmeiras. Pessoal, eu tô vendo o Palmeiras reclamar muito disso, tem que reclamar mesmo, tá? O Palmeiras foi prejudicado, não era para ter sido anulado esse gol. Eu vi também o Anderson Barros se manifestando bravo aí com a anulação do gol. Beleza, tá tudo certo. Realmente erraram contra o Palmeiras. E não é a primeira vez. Ah, no grito não. Cadê os caras do no grito não? Cadê eles?
Cadê o flamenguista pra falar que o Palmeiras foi prejudicado agora? Eles estão, ó, estão tudo quietinho, tudo quietinho. Se é um lance a favor do Palmeiras e a arbitragem tá errada, esses caras estavam fazendo um barulho gigantesco. Mas como o Palmeiras foi prejudicado, aí ó, todo mundo fica quietinho, né? Que coisa impressionante, bando de hipócrita do caramba. Voltando aqui, o Palmeiras foi prejudicado, mas ó, desculpa aí, o Anderson Barros, o Leila, o Abel, vamos lá. O Palmeiras tá se rebaixando a ficar reclamando de arbitragem, mas a gente devia reclamar internamente com esses caras que não estão jogando nada. A gente devia cobrar era o Abel pra fazer esse time jogar bola. Não dá pra ficar só reclamando de arbitragem. A arbitragem é ruim pra todo mundo, sabe? É o espantalho que o Palmeiras tá querendo bater agora. Comigo essa não cola, não. O Palmeiras era pra ter jogado muito mais bola. Quase perdeu o jogo pro Remo. O time vai brigar pra não cair, tá lá no Z4. Gente, o Palmeiras é o líder do campeonato. Se não ganhar de time do Z4, pelo amor de Deus, né? E aí estão batendo no Klein. De fato, tem que falar, o Palmeiras foi prejudicado, mas eu acho que a crítica tem que ser outra, hein? A crítica tem que ser internamente. O Abel, eu acho que ele tá muito acomodado no cargo dele. Ele sabe que ele tá garantido pela Leila Pereira, né? Um dia um jogo ruim, um jogo mal, tá? Mas ele sabe que, ó, tanto faz como tanto fez. E aí a gente segue com esses jogos improdutivos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Joguinhos difíceis, tá? De sangrar os olhos de assistir do Palmeiras. Só cruzamento na área, só balão na área, gente. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais isso. Quero saber muito o que vocês pensam do assunto. Quero saber se você concorda, né, que o Palmeiras foi prejudicado. Coloca aqui nos comentários. E quero saber também se você concorda que a gente tá atacando demais a arbitragem em vez de começar a cobrar esse elenco aí para demonstrar um melhor futebol. Quero saber a sua opinião. Usa aqui o espaço para comentários, tá bom? E Palestino, o negócio é o seguinte. A Argentina divulgou nessa segunda-feira a pré-lista com os 55 jogadores que podem ser convocados para a Copa do Mundo de 2026. A relação conta com apenas 2 atletas que atuam no futebol brasileiro. E ó, quem são os atletas? Ó, justamente jogador do Palmeiras, o Agustín Gia e o Flaco Lopes. Ambos jogadores aí que estão jogando muito bem pelo Palmeiras, né? A bem verdade é que o Gia também deixou a desejar nesse último jogo. Pelo menos é a minha opinião. E o Flaco também, né? Enfim, parece que já tá se sentindo na Copa e parece que tá caindo de produção também um pouquinho o Flaco Lopes. Mas a informação é essa, tá? A seleção do senhor Lionel Scaloni ainda não anunciou a data de convocação oficial, mas o nome dos dois tá na lista aí, podem ser convocados pela seleção. Palmeiras que espera receber propostas pelo Giai e pelo Flaco Lopes nessa próxima janela de transferências. Certamente uma ida desses dois para a Copa vai render muita grana para os cofres do Palmeiras. Pessoal, para a gente ir finalizando o vídeo por aqui, vamos falar de mais 2 assuntos que tem a ver com o mercado da bola. Um dos nomes que foram relacionados ao Palmeiras, e ainda é relacionado ao Palmeiras desde o começo do ano, vem sendo tratado aí como uma puta especulação, vários jornalistas têm comentado, é o Fabinho, que tá aí na sua tela, aí, jogador do Liverpool. Segundo aí informações aí do Jorge Nicola, nessa segunda-feira, dia 11, o brasileiro ele deve mudar de áreas em breve, né? E o Jorge Nicola não trouxe nada mais, nada menos do que a gente já sabe. Mas vamos lá para a fala do Nicola. Aspas aqui. Informação legal para torcedores de clubes brasileiros que sonham com um volante de imposição. Fabinho, de só 32 anos de idade, jogador que vai disputar a Copa do Mundo como convocado de Carlo Ancelotti, não deve permanecer no Al Ittihad. Fecho aspas aqui e abro novamente. Ele continuou, ó. Nesse fim de semana, depois de mais um jogo do time dele, ele foi perguntado sobre seu futuro e decidiu sair pela tangente. Nas palavras do Fabinho, ele disse assim, ó, não sei ainda o que vai acontecer. O futuro agora são os 3 próximos jogos, pois ainda temos uma chance de nos classificar para a Liga dos Campeões da Ásia, disse o Fabinho, né? Aí o Jorge Nicola repercutiu essa fala e afirmou lá no canal dele de que, de fato, o jogador não permanecerá na Arábia. O jogador está livre no mercado, pode assinar com quem ele quiser. Só que até o momento, né, senhor Fabinho, não chegou nenhuma proposta da Europa que seduzisse você, não é? O fato de você não querer conversar com o Palmeiras agora significa que você está esperando outras propostas, né? Acredito que o jogador
tem preferência para permanecer no velho continente, né? Ali sair do Oriente Médio, né? E ir para retornar para a Europa, quem sabe aí para um time de segundo escalão, né? Porque de primeiro escalão é mais difícil o Fabinho jogar novamente lá na Europa. Ou pode ser que ele vá para o time do Messi lá nos Estados Unidos, tá? O Palmeiras mantém ele no radar, segundo aí várias informações na internet. Eu acho que seria uma baita pedida para o Palmeiras, traria muita experiência para o meio-campo do Verdão, e eu acho que se entra aqui também joga de terno aqui do Brasil, tá, gente? Agora, o jogador tem que querer, né? E o fato é que, até onde eu sei, o Fabinho quer jogar na Europa. Quero saber muita opinião de vocês. É certo que ele vai sair do Al Ittihad? Eu não sei, né? Vamos aguardar, vamos ficar observando aí para ver se o Palmeiras faz mais algum movimento pelo atleta. Quero saber, você gostaria do Fabinho no Palmeiras? Se você não comentou nos vídeos passados, comente aqui agora, eu quero saber sua opinião sincera a respeito desse jogador. Pra mim é um bom jogador, tá? E pra mim vai ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. E pra gente finalizar, vamos falar de outro movimento no mercado que é uma novela digna das 9 da Globo, né, de competir. O Palmeiras está cada vez mais próximo de fechar a contratação do zagueiro Nino, tá, gente? Segundo várias especulações na internet. A negociação avançou nos bastidores nesses últimos dias e já entrou em estágio considerado decisivo pelo Palmeiras. Pessoas envolvidas diretamente na possível transferência embarcam neste final de semana para a Rússia para acompanhar os próximos passos do negócio. A movimentação acontece justamente nas 2 rodadas finais do Campeonato Russo. O Zenit, clube de Nino, lidera a competição com 63 pontos, apenas um à frente do segundo colocado, que é o Krasnodar, se não me falha a memória. O entendimento é de que a definição do campeonato pode acelerar também o desfecho envolvendo o futuro do defensor brasileiro que está na sua tela. Internamente, Palestrina, a avaliação é de que praticamente tudo já está alinhado entre partes envolvidas. Então o Palmeiras está botando muita fé de que vai ter o Nino como zagueiro aí a partir do meio do ano. O Verdão possui proposta pronta e mantém conversas avançadas para concluir essa operação. Nesse momento, o principal ponto pendente seria o aval final do clube russo do Zenit, né? Ligado diretamente ao cenário da negociação e a principal entrave nessa história toda. O Nino, que eu já contei para vocês, ele não vai forçar a saída do Zenit, tá? Ele topa vir ao Palmeiras, mas o Palmeiras vai ter que convencer o Zenit agora, e já trouxe também aqui no canal que já tá pedindo, querendo mais, já tá querendo mais pelo Nino. É brincadeira, viu, velho? Mas, ó, se eu for chutar, eu acredito que o Palmeiras ainda vai conseguir contratar o zagueiro que tá na sua tela, tá? Aí a gente vai ter uma zaga muito forte mesmo, tá? Vai ter aí Gustavo Gomes, Murilo, o Alexander Barbosa tá para chegar aí no Palmeiras. Aí quem sabe se o Nino chegar, o Nino também. Já tem aí 4 zagueiros muito bons, né, para a disputa dos campeonatos. Fora, né, Bruno Fux e também o Benedetti aí correndo por fora nesse elenco do Palmeiras. O que vocês acham aí dessa história do Nino? Já deu que tinha que dar essa novela de jogador, né, cara? Não vejo a hora do Palmeiras anunciar esse cara aí. Tomara, né, meu? Depois de tanta novela, tomara que o Palmeiras anuncie aí esse zagueiro como mais um reforço para o meio do ano. Lembrando que, na minha opinião, a gente precisa de laterais direito e esquerdo, precisamos de um atacante e quem sabe de um meio atacante também, porque só com o Maurício tá meio complicado. Quero saber a sua opinião. Posta aqui nos comentários. Dessa forma, Palestina, eu vou terminando por aqui mais essa edição Zona de segunda-feira aqui do seu canal Notícias Meu Verdão. Lembrando sempre, os vídeos do canal agora serão colocados no canal a partir das 19 horas da noite, tá? Então, fica ligado, você que acompanha, que gosta do conteúdo, a partir das 19, fica ligado aí que seu celular pode ser notificado, porque a gente vai estar subindo sempre vídeo novo aqui, repercutindo as principais notícias do Verdão. Vou indo nessa, pedindo que o Papai do Céu abençoe demais a vida de vocês nesse término de segunda-feira, talvez aí no início da terça, talvez você tá vendo esse vídeo. Eu volto numa próxima quando surgir notícias do Palmeiras. Não se esquece do seu like, de se inscrever e quem sabe aí se você quiser ajudar o canal, tem produtos aí para vocês também. Vou indo nessa, avante palestra.